A gente segue aqui falando de assuntos super importantes para todos vocês. Agora a gente vai falar de loja física. Nesses tempos de digitalização, a loja física está mais viva do que nunca, mas ela precisa ir além da venda, né, gente? E a gente resolveu trazer aqui a experiência de uma loja que vem se destacando, porque está propondo experiências lúdicas, cheias de encantamento, também de inclusão. Esse trabalho que está chamando a atenção vai ser apresentado aqui no palco. Eu estou falando da loja Babachu. O pessoal, a equipe está ali atrás, o pessoal da loja. E quem vem aqui contar para a gente essa experiência toda interessante, que com certeza vai ajudar muita gente aqui, é a fundadora e CEO da Babachu, Carolina Varis. Carol, seja bem-vinda. Muito obrigada por vir aqui trazer a sua experiência da loja, compartilhar isso tudo generosamente com a gente. O palco é seu. Olá, boa tarde, obrigada. Primeiro, queria agradecer a Abrim pelo convite, né, para a gente poder falar um pouco sobre loja física, que hoje fica sempre a grande dúvida, né, sobre online, loja física, o que fazer, se ainda continua em alta ou não, e como a gente oferece uma experiência inclusiva e encantadora. Então, para trazer um pouquinho para vocês, eu acho que a maioria não conhece a Babachu, eu vou trazer um videozinho, os meninos, se puderem colocar o vídeo aqui para mim, para vocês poderem conhecer um pouquinho da loja sem estar lá. A verdade é que por muito tempo a gente aprendeu que brinquedo era só um presente para datas especiais. Mas e se brinquedo for muito mais que isso? E se brincar for uma das formas mais bonitas de crescer, de se expressar e de se conectar com o mundo? A Babachu chegou. Aqui, o brinquedo é convite. Convite para imaginar, para explorar, para descobrir. Aqui, o brinquedo é ponte para o desenvolvimento, para os talentos, para as mentes criativas, para os corações confiantes e para as habilidades do futuro. Na Babachu, os brinquedos desafiam, acolhem e despertam. Pode vir, pode ficar, brincar, estar juntos, sem pressa, porque brincar é urgente, mas começa assim, com intenção, presença e amor. E se mudamos o começo da história, mudamos a história toda. Babachu, sendo criança, durante toda a infância. Bom, gente, aí tem um pedacinho da Babachu. Vou me apresentar brevemente. Eu sou a Carolina Varis. Eu sou fundadora e idealizadora da loja. Eu vou falar um pouquinho da jornada que foi montar a loja até o dia de hoje. Na verdade, até 2024, que foi quando ela abriu. Isso passa um pouquinho pela minha história pessoal, mas depois disso, a Babachu é a Babachu independente da Carol. Então, o que aconteceu, né? Em 2014, então a história da Babachu é um sonho foi um sonho de 10 anos, que começou em 2014 e ele então se concretizou e virou realidade em 2024. Começou essa jornada aí com os meus filhos pequenos e aí então uma necessidade, na verdade, uma situação que eu estava passando ali com as crianças, que eram as crianças nas telas, né? Então, eles nasceram em 2012, 2013. Rapidamente eu dei o iPad, galinha pintadinha e tudo mais. Mas eu fui verificando que aquilo não era uma coisa que eu gostaria. Fui vendo o quanto eles estavam ficando viciados nisso. E aí eu quis, de alguma forma, tirar aquilo ainda enquanto eles eram pequenos. Só que é muito difícil.
O meu mais novo, ele dormia com o iPad dentro do bercinho dele, no volume menorzinho. E aí, então, ele dormia e era a forma como eu tinha um sossego para minha vida. E ele também tinha uma certa dificuldade de se alimentar, então, para mim, era muito fácil colocar um iPad ali e ver ele prestando atenção e eu conseguia colocar comida na boca dele. E eu acho que isso é uma questão muito de mãe, né? Mas aquilo foi me angustiando, então eu saí disso para um desconforto muito grande, que foi pensar como que eu poderia fazer diferente. E ali eu tomei uma decisão que funciona até hoje, que é que eu não queria que meus filhos que eles tivessem tela na vida deles. Eu ia tentar fazer diferente. E nessa cabeça, e é muito difícil, porque assim, o que você troca, né? É bem complicado isso, porque realmente traz um conforto para a gente. E aí eu comecei a colocar os brinquedos, que eram os brinquedos que eu tinha ganhado quando eles tinham 1, 2 aninhos na festa. E aí, então, eu fui me descobrindo, na verdade, como uma mãe brincante. Então, eu comecei a perceber que eu gostava de trazer os brinquedos para eles, que eu gostava de criar personagens, que eu gostava de criar histórias. E aquilo, na verdade, o que começou como uma dor, para mim, na verdade, foi uma grande descoberta. E essa descoberta foi uma descoberta, talvez, de mim mesma, porque mesmo trabalhando, mesmo com todo o dia a dia, né, de uma mãe, eu saía do meu trabalho e ia direto para a loja buscar brinquedos para eles. Ou atravessava São Paulo para ir em outros lugares conhecer brinquedos novos. E sempre com um olhar talvez um pouco diferente, que assim, brinquedo para mim nunca foi presente. Então eu nunca levei para eles um brinquedo para casa embalado num laço, porque não era presente. Para mim, brinquedo era um momento que eu podia estar com eles. Então, na verdade, até hoje, os brinquedos que eles recebem de mim e do meu esposo são brinquedos do Natal pelo Papai Noel. Então, óbvio que eles recebem presente de pai, avô, padrinho, lógico que recebe, mas da nossa parte, brinquedo sempre teve um olhar muito diferente. Então, eu acho que isso foi o começo do que um dia ia se tornar a Babachu, que hoje é referência como loja de brinquedo física. Ontem eu estive aqui na feira, né, conversei com alguns dos fornecedores que nos atendem, obviamente não são todos que estão aqui, mas todos me diziam assim, Carol, nossa, a gente está mandando todo mundo lá para a loja. E assim, às vezes até meio, será que eu posso? Super pode. Então, assim, isso é muito gostoso, porque eu acho que a loja hoje traz uma experiência que não é um olhar para o presente, é um olhar para a presença. Então, voltando aqui, o meu da galinha pintadinha ali, que era o meu desconforto, eu fui para os joguinhos, fui pela paixão pelo brincar, que eu fui aprendendo, eu fui gostando. Então, qual era a minha grande questão? Tinha uma loja de brinquedos maravilhosas que ficava no bairro onde eu estava, e ali é onde eu ia sempre. Mas eu queria mais. Então, às vezes, eu atravessava São Paulo inteiro para ir numa loja lá na Zona Sul, ou para ir na loja no centro. Ou depois eles foram ficando maiores, e aí então eu quis fazer um ateliê em casa, e aí eu precisava de coisa, eu ia até a Calunga, aí eu precisei mudar de casa, e aí eu tinha que montar o meu quarto das crianças, e aí eu ia nas lojas e eu falava assim, caramba, não tem exatamente o que eu gostaria, e eu começava a olhar no Instagram, e o Instagram tinha muita coisa diferente, muitas lojas conceituais, e cada uma tinha que comprar de um jeito. A minha mais velha começou a ficar um pouquinho maior, e aí ela começou a gostar de papelaria fofa, lá ia eu para a Liberdade, e eu pensava assim, meu Deus, eu tenho que me virar São Paulo inteiro, o Instagram inteiro, para achar as coisas diferentes. Então, daí nasceu a minha vontade real de ter a loja. A loja realmente se concretizou há 4 anos atrás. 4 anos atrás, não, desculpa. 4 anos nesse de abril, em 2020. Que aí, então, a gente achou um lugar. Então, a gente ficou 4 anos reformando, pensando realmente, né, colocando todos os detalhes que um dia foi um sonho na minha cabeça para funcionar. E aí, então, ela abriu em 2024. E aí, em 2024, né, eu acho que todos aqui que são lojistas, ou mesmo que não sejam, eu acho que todo mundo vem de um sonho, né? Ninguém entrou no mundo dos brinquedos, eu acredito que por acaso. Então,
o que eu posso dizer assim, que antes dessa abertura, a palavra que me resumia era medo. Eu tinha muito medo, porque assim, 4 anos reformando uma casa, um super investimento. Será que vai dar certo? Será que o que eu estou fazendo vai trazer algum resultado? Será que as pessoas acreditam no que eu realmente acredito? Muito medo, mas aí eu vou contar algumas histórias aqui que eu acho que, de alguma forma, me deram força e coragem. Um pouquinho antes de abrir, né, fora os fornecedores que foram vindo aí ao longo desse 1 ano antes também que a gente começou a comprar e que foram trazendo informações e foram nos deixando mais calmos. Mas faltando uma semana para abrir, a diretora-geral de marketing da Janot veio até a loja, ainda com tudo no chão, aquela bagunça toda, e ela me falou uma coisa no francês dela lá, e ela me falou assim, não existe uma loja de brinquedos no mundo que seja como essa que eu estou vendo aqui. E eu já rodei todos os continentes. Então, aquilo me deu uma segurança. Tudo bem, não deve ter durado muito. No dia seguinte, eu já estava com muito medo de novo. Mas isso me deu uma segurança e eu não vou esquecer disso. Dentro, né, desse tempo todo, né, como eu disse, eu fiquei 1 ano, a gente ficou 1 ano falando com os fornecedores, trazendo os produtos para dentro da loja e sempre marcando datas de inauguração que não aconteciam, porque sempre estava faltando alguma coisa, sempre podia ficar mais perfeito. E aí, então, eu coloquei essa data na cabeça, que foi 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, e eu falei, ou é agora ou nunca. Então, nessa madrugada aí, a gente ficou precificando, colocando tudo no lugar, organizando, eu, minha família, algumas pessoas que estão aqui comigo. E nesse dia, foi o primeiro dia, na verdade, que eu talvez tenha feito a minha primeira ação de marketing, que foi sentada no chão ali, passado da meia-noite, coloquei o primeiro post, né, do Instagram, e a gente abriu sem nenhuma divulgação. Então, a gente não fez divulgação no Instagram, a gente não convidou ninguém, a gente não teve inauguração, a gente não teve absolutamente nada. E hoje, graças a Deus, a loja é um sucesso, está sempre cheia, dia após dia, mês após mês, a gente só vem crescendo. E eu acho que isso é muito especial. E naquele dia lá, no dia 4 de outubro... Ai, desculpa, gente. Às 9 da manhã, estava lá eu, meu marido, meus filhos e uma equipe maravilhosa que estava comigo desde o primeiro dia. Desculpa. E permanece até hoje. Eu acho que não tem a ver com a Babachu, eu acho que tem a ver com a Babachu, mas tem a ver muito com o que a gente acredita em relação a qual é o negócio nosso. Não é vender brinquedo, é muito mais do que isso. E eu acho que todos nós, das diferentes formas como chegamos lá, estamos pelo mesmo motivo. Então, esse elo, né, que foi a minha família e a minha equipe, ficou muito maior e hoje eu acho que é uma grande corrente, uma grande comunidade, é cliente após cliente, famílias após famílias, como eu disse, só crescendo aí desde que a gente abriu há 17 meses atrás. E aí, depois de lá para cá, tudo foi acontecendo, então eu tenho um monte de histórias legais e todas muito boas para contar, mas eu selecionei 5 aqui que diz um pouquinho do que é a loja. A primeira é contar um pouco do café, que é um espaço muito especial que a gente tem dentro da loja, que faz uma parceria e atende os nossos clientes de um jeito muito carinhoso. E eles estavam em outro espaço, em outro lugar, e uma vez o proprietário do café, o Newton, veio para mim e disse o seguinte: Carol, eu já estou há horas com uma conta aberta aqui e isso não acontecia antes. Então, o que isso traz para a gente? Que as pessoas elas querem permanecer dentro da loja. E isso é maravilhoso, porque enquanto elas estão lá na loja, elas estão vendo, elas estão consumindo, elas estão aproveitando os filhos delas, elas estão tendo um momento de qualidade dentro de uma loja de brinquedos. Isso é muito especial. Para mim é muito grande tudo isso. E todo final de semana também a gente tem ali pais e mães que trazem
que trazem e dizem ali para os amigos, para os cunhados e para a família para vir. Então, só voltando um pouquinho, né, essa história dos 6 horas, 2 horas, 3 horas, o que, que é? A pessoa que chega, liga para o primo, liga para o amigo e fala, vem aqui, aí continua. O café da manhã vira o quê? Vira brunch. O brunch vira o quê? Vira um lanche da tarde. E vai ficando. Por quê? Porque o lugar todo é especial. Mas o mais legal disso tudo é dizer que lá não se pode deixar a criança sozinha. Então, não é um lugar onde você deixa a criança brincando e você vai ficar tomando seu café. Não, é uma loja de brinquedos, com todos os riscos de quebrar e todo o resto, que vocês já sabem. Mas as crianças estão lá, estão junto dos pais. Então, os pais querem estar na loja, porque se não quisesse, já teria ido embora. A gente está falando de um final de semana, eles não estão obrigados lá. Então, isso é muito legal. Uma outra coisa também, né, porque tudo isso que eu estou te falando é um pouco do fim de semana, né? A semana performa um pouco diferente. E na semana, a gente tem 2 coisas que são importantes. Uma é o WhatsApp. O nosso WhatsApp funciona super bem, mas no final de semana é onde ele funciona melhor, que é onde os pais que não podem estar com a gente na semana, ou que foram ao final de semana, ou moram longe da onde a gente está, que é na Zona Oeste, eles chamam a gente e pedem brinquedos e contam um pouco do que eles precisam e que a gente manda ali em minutos para a casa deles. Então, embora eles não estejam fisicamente na loja, esse relacionamento continua. E de todos aqui, o que eu mais gosto é aquele ali, né? Pais sem crianças durante a semana, me vejo de cada um deles, porque eu fui essa mãe que durante muitos anos estive nas lojas de brinquedos sem meus filhos, saía do trabalho, ia até lá e ficava virando caixa, literalmente, para saber o que estava atrás da caixa, porque eu queria brincar diferentes com eles aquela noite, alguma conversa mais delicada que tinha surgido durante o final de semana, eu queria trazer para a gente poder falar de um jeito leve. Então, eu fui essa mãe e vejo muitos pais fazendo isso. Então, isso para mim é uma satisfação muito grande. E o último, que é os stories orgânicos, que, na verdade, é uma coisa muito legal que acontece. A gente tem trabalhado as redes sociais da loja mais ou menos uns 6 meses, 7 meses, mas desde o dia 1 que a loja está lá, a gente tem muitos muitos stories de pessoas falando sobre a loja. E isso, para mim, é muito poderoso, se eu pensar em redes sociais. Porque, assim, eu posso agora, como eu disse, há 6, 7 meses a gente está fazendo conteúdo, começou a fazer conteúdo. Mas nenhum conteúdo que eu faça vai ser mais especial do que uma pessoa indo até a loja e dizendo o que ela realmente acha. E isso acontece desde o dia 1. E a gente tem mais ou menos uns 80, 90 posts semanais e nunca a gente fez nenhum pagamento, nenhum influencer, absolutamente nada. Então, isso diz um pouquinho desse encantamento da loja. Enfim, um pouco do encantamento do que é a Babatiu. Então, na verdade, também uma coisa que eu queria fazer é convidar vocês, quem nunca foi, para ir até a loja. Não é longe, sem trânsito, é uns 15 minutinhos daqui. A gente fala que a loja precisa ser sentida. Isso, na verdade, a gente percebeu porque muitas vezes a gente quer fazer algum negócio, quer mostrar para alguém, quer fechar alguma coisa e a pessoa não vai quanto a gente fala, mas na hora que chega, as portas se abrem. Então, realmente, acho que vocês precisam ir até com as críticas de vocês para poder sentir isso e pensar, enfim, tirar as conclusões de vocês sobre isso. A gente abre de domingo a domingo, das 9 às 19. E aí, vindo um pouco do que eu estou vendo vocês aqui, desde 2022 eu venho para a feira, e desde 2022 eu venho e sento aí na cadeira e não saio mais. Então, eu realmente fico do começo até o fim, ouvindo todas as palestras, mesmo que elas, às vezes, não sejam para o meu negócio especificamente, ou pelo que eu sonhava, né? Porque 2022 a loja não estava nem aberta, eu sempre vi muito valor nesse espaço do Abrim Talks, porque ele traz muitos insights, muitas formas de pensar. E uma coisa que eu sempre vi aqui, né, entre tantas coisas maravilhosas, tinha sempre uma palestra, que inclusive foi anterior à minha aqui, que é da Circana, que sempre me deixou angustiada. E ela trazia um número, né? Estou falando de um número desatualizado, porque ela acabou de dizer um número diferente, mas
um número do ano passado que a cada 2 brasileiros, desculpa, a cada 2 brinquedos eram comprados por criança aqui no Brasil. E isso é um número muito assustador. Na verdade, isso eu estou falando do ano passado, né, que é referente a 2024. O ano anterior que a gente veio aqui era um brinquedo. Eu sei que tem um recorte social, obviamente, mas, independente disso, tem uma diferença muito grande. Então, o que a Circana, né, trazia é que nos Estados Unidos os pais compravam 30 brinquedos por criança. Para mim, isso sempre mexeu muito comigo. Esses números de baixo, né, Japão, Inglaterra, são números de 2022 que eu também ouvi aqui. Então, independente disso, é um absurdo, é uma grande diferença. E o que eu também ouvia, que dessa vez eu ouvi diferente, que era assim, vamos brigar pelo menos os 3 datas que a gente tem no mercado infantil, que é o aniversário da criança, o Dia das Crianças e o Natal. E aquilo me incomodava extremamente. Pensa, a pessoa que comprou um monte de brinquedo para os meus filhos na infância deles, nunca levei eles embalados, achava que aquilo era brinquedo. Para mim sempre foi recurso, uma série de outras coisas menos presente. Ouvi dizer que o presente, que a gente tinha que brigar pelo presente do Dia das Crianças, inclusive, acho que, bom, enfim. Então isso para mim sempre foi eu achava isso muito, todo mundo brigando pela mesma fatia de bolo, não faz sentido. Faz o menor sentido. A gente no fim, a gente está colocando a data do nosso fim, se todos nós formos para o mesmo lugar. Então, é um pouquinho do que eu já falei para vocês, mas o que eu penso sobre brinquedo, para mim, a última coisa que brinquedo é presente. E se a gente tem essa consciência, muda toda uma forma de pensar, muda toda uma forma de se comunicar. Então, presente é uma série de coisas. Para mim, Carol, no passado como mãe de crianças, e para todas as novas mães e pais que estão chegando. São 2 milhões de brasileiros que nascem todos os anos. Todos os anos a gente tem a chance de fazer diferente. Falaram aqui sobre o celular na escola, né? Tantas outras coisas que vêm ajudando. Então, por que a gente não pode se comunicar dessa forma? Eu sei que tem mercados que já se comunicam assim, tem lojas que já se comunicam assim, mas ainda acho que é a minoria. Então, junto com essa visão de que brinquedo não é presente, também tem uma visão muito forte, eu acho que essa é muito específica da loja, da Babatu, que a Babatu não fala com o impulso das crianças, ela fala com o olhar dos pais. E isso, em outras palavras, a gente não tem, né, quem já foi na loja sabe, a gente não tem personagens, a gente não tem licenças, e isso para a gente, de uma certa forma, é um posicionamento de marca que funciona para a Babatu, e que me traz alguns resultados que eu queria dividir com vocês. Então, o que muda quando eu posiciono a marca dessa forma? Eu tenho um ambiente físico diferente, uma decisão de compra diferente, uma dependência de novidades diferente e uma relação com os pais diferente. Então, trazendo, né, cada um desses, o ambiente físico, quando eu falo com a família, o que eu tiro de cena? A criança querendo algo simplesmente pela embalagem, simplesmente pelo que ela está vendo ali do lado de fora. E o que isso traz para mim? Isso traz, na verdade, ela não traz para mim, isso traz para os pais. Traz um ambiente seguro e acolhedor, porque ele não chega lá e ele tem que fazer o quê? Ele tem que negociar, ele tem que dizer, não, filho, calma, esse é pro Dia das Crianças, ou não, esse quando você, sei lá, começar a comer direito, eu vou te dar. Então, eu tiro dos pais essa instabilidade que estar dentro de uma loja de brinquedos. E eu trago o quê? Eu trago um ambiente agradável, um ambiente que o cliente fica 6 horas, fica 2 horas. O que isso muda? Muda um monte de coisa. Meu tempinho está corrido, então eu não vou passar, mas aqui embaixo tem todos os pontos positivos que cada um dessas, que essa escolha, na verdade, trouxe para a gente, né? O que muda também? A decisão de compra. Então, a partir do momento que os pais chegam na loja e os produtos, os brinquedos são só brinquedos, que na verdade são super brinquedos, mas são só brinquedos, eles percebem as crianças brincando, eles percebem as crianças
experimentando, e isso tem um outro valor. Tem um valor gigantesco. Na verdade, é um valor enorme. Primeiro que é o valor percebido, então ele não vai brigar por causa de preço, ele não vai comparar, ele vai comprar na loja, mesmo se ele entrar no Mercado Livre e o valor for menor. A gente tem um posicionamento, enfim, tem todo esse lado positivo aqui dessa nossa escolha. A dependência de novidades, que eu acredito que é um dos mais especiais, porque assim, eu não dependo do que vem de fora para novidade, eu não dependo do extreme, do jogo, da modinha, do hype, eu não dependo de nada disso. Do que eu dependo? Da maior novidade da infância, gente. Quem tem filho sabe que filho é novidade a cada semana. Ontem era a rotina, volta às aulas. Hoje já não conseguir dar conta do horário. Amanhã é uma questão com um amiguinho. É chupeta, é fralda. Se eu for falar aqui, é uma quantidade gigantesca de demandas que aparecem e a gente não precisa de nada. É tipo uma farmácia. Pensa numa farmácia. Você vai lá, a farmácia está lá. Um dia você chega porque você está com gripe. No outro você chega porque sei lá, você está com asma. No outro, sempre tem alguma coisa. E a mesma farmácia está lá. Eu tenho 16 mil SKUs. Nós somos uma farmácia, mas por um lado positivo. O cliente vai chegar, ele vai entrar pela porta, o pai, a mãe, a família, e ele vai trazer o quê? Ele vai trazer a necessidade dele. E aí ele vai contar com a gente, com a nossa equipe, para dizer ali o que a gente pode ajudar. Ou às vezes ele nem quer ajuda. Ele vai lá, ele mesmo, ele olha, ele vira a caixa, ele procura, e ele vai chegando no que ele precisa. E traz aí uma relação muito mais estreita, porque eu falo diretamente com a criança, eu não tenho um meio do caminho ali me pedindo, me falando que é melhor. Óbvio que sempre vai ter, né? Porque não adianta. Eu tenho meus filhos, eu sei que vem, né? E isso também é muito bom, né? Mas eu tenho o filho trazendo essa demanda, mas eu, como pai, eu já tenho um canal estabelecido, eu já tenho alguém a quem confiar. Então, aquilo que eu não discuto com o meu filho, eu não vou discutir com ele sobre desfraldar, não vou discutir. Eu vou discutir com a loja. E a loja vai trazer soluções que podem me ajudar. Então, na verdade, o que a gente vira? Um braço estendido, uma mão, um novo elo dessa corrente, né? Então, aqui é um pouquinho do que do que essa decisão traz para a gente. E aí, junta um pouco daquela questão do encantamento. Então, a loja tem coisas que encantam os pais, encantam as crianças? Tem. Mas nenhum encantamento seria duradouro se não tivesse um vínculo. Então, o que a gente tem, na verdade, o que a gente não tem é só um cenário. Então, as pessoas não vão lá e só tiram uma foto do Instagram e somem e nunca mais voltam. O que a gente quer e o que a gente trabalha todos os dias e o que a gente vê acontecer é que eu quero que no dia de hoje, se entrar um cliente, minimamente até os 12, 14 anos, ele seja meu cliente. Seja vindo na loja todos os dias ou durante a semana e está tudo ótimo que está ali pertinho, seja pelo Instagram. Não sei qual será a melhor forma, mas eu quero que eles estejam comigo todo o tempo e o que eu puder fazer, eu vou fazer para que isso aconteça. Acho que não dá mais tempo. Aqui era um pouquinho para falar de loja física. Bom, enfim, pessoal, eu já perdi até o time das perguntas, então só aqui um pouquinho do que eu já falei. Eu acho que cada um de vocês que está, né, no negócio de brinquedos, entrou por algum motivo muito especial. Eu acho que cada um deve ter uma história muito bonita para estar trabalhando com criança hoje. E, bom, enfim, que essa seja a missão de todos nós, né? Da Babatu e de todos vocês, tanto fabricantes quanto varejo, enfim, toda a cadeia, todo o ecossistema de brinquedos infantil. Fico aqui à disposição, do ladinho, se alguém precisar de alguma coisa, e muito obrigada.